o pãozinho francês, quentinho, saindo da padaria, aquele cheiro que abraça a gente de manhã e já faz o estômago roncar, é quase um patrimônio nacional, né? Mas e se eu te contasse que esse símbolo do nosso café da manhã pode, na verdade, estar lentamente sabotando a sua saúde? É um assunto sério e um pouco chocante, mas você precisa saber o que deveria ser uma receita simples, com farinha, água, sal e fermento, virou uma verdadeira bomba química disfarçada de alimento. Vamos começar falando de uma substância com um nome complicado, bromato de potássio. Já ouviu falar? Ele é um aditivo que os padeiros usam para deixar a massa mais forte, o pão mais fofinho, mais volumoso e com aquela aparência perfeita que enche os olhos na vitrine. Basicamente, ele acelera o processo e aumenta o lucro. O problema, né, é que o bromato de potássio é comprovadamente cancerígeno. Isso mesmo, ele está ligado ao desenvolvimento de tumores. Por causa disso, ele foi completamente banido em mais de 100 países, incluindo toda a União Europeia, o Reino Unido, o Canadá e até a China. Aí você pensa, mas o Brasil deve ser proibido também. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu o uso de bromato de potássio em alimentos desde 2001. Mas a realidade, infelizmente, é outra. Testes de laboratórios independentes e fiscalizações surpresa continuam encontrando essa substância em pães, principalmente em padarias menores de bairro, onde a fiscalização é mais difícil e a tentação de usar um produto milagroso e barato é grande. Eles compram esses melhoradores de farinha no mercado ilegal e usam sem o menor controle, colocando a sua saúde em risco todos os dias. Mas a coisa não para por aí. A criatividade para enganar o consumidor vai longe. Outra prática que acontece é a mistura da farinha de trigo nova com a chamada farinha de varredura ou farinha reciclada. Sabe aquele pão que não foi vendido no dia anterior? Ele é triturado, transformado numa farinha e misturado na massa do pão novo. Isso não só diminui a qualidade nutricional, como também aumenta o risco de contaminação por mofo e bactérias. Você paga por um pão fresco e leva para casa um produto com ingredientes velhos e de procedência duvidosa. E tem mais. Para disfarçar a baixa qualidade dos ingredientes ou o fato de que o pão não está tão fresco assim, algumas padarias usam aditivos ilegais como corantes para deixar a casca mais douradinha e melhoradores químicos não autorizados que dão um aroma artificial de pão recém-assado. É um verdadeiro show de ilusionismo químico. Aí você come esse pão e logo depois começa a sentir aquela sensação de inchaço, gases, azia, talvez até uma dor de cabeça chata. E o que você pensa? Devo ter o estômago sensível? Ou é o glúten? Com certeza, muitas vezes a gente culpa o glúten por tudo, mas a verdade é que na maioria dos casos, o problema não é o trigo em si, mas sim o veneno que estão colocando junto com ele. Essas reações são o seu corpo gritando por socorro, reagindo a todas essas substâncias tóxicas que ele não sabe como processar. Dados de análises feitas por institutos de defesa do consumidor são alarmantes. Em alguns estudos, mais de 30% das amostras de pães de padaria analisadas apresentaram níveis suspeitos ou confirmados de substâncias proibidas, como o bromato, ou aditivos permitidos, mas em quantidades muito acima do limite seguro estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É um número assustador. Isso significa que a cada 3 pães que você compra, um pode estar contaminado. Você sai de casa pensando em comprar um alimento, uma fonte de energia para o seu dia, e na verdade está levando para casa um coquetel de contaminação. Então, antes de sair por aí, cortando o glúten da sua vida e declarando guerra ao trigo, vale a pena parar e pensar: será que o vilão é mesmo o pão ou é o que estão fazendo com ele? A indústria alimentícia, em sua busca incessante por lucro e praticidade, descaracterizou um dos alimentos mais antigos e básicos da humanidade. Agora que você tem essa informação, o que fazer? Não estou dizendo para você nunca mais comer pão, mas é preciso ser um consumidor mais consciente. Converse com o dono da sua padaria, pergunte sobre os ingredientes, sobre o processo de fermentação, dê preferência para lugares que trabalham com fermentação natural, que leva mais tempo e geralmente dispensa o uso desses aditivos químicos. Busque por padarias artesanais que são transparentes
sobre seus processos. E claro, aprenda a ouvir os sinais do seu corpo. Se você se sentiu impactado por essa informação, eu quero saber, você come pão de padaria todos os dias? Deixa aqui nos comentários a sua experiência. E se você conhece alguém que vive dizendo que pão de padaria é sempre mais saudável que o pão industrializado, compartilhe esse vídeo. A informação é a nossa maior arma. Pode ser um pouco duro de engolir tudo isso, eu sei, mas é muito melhor do que continuar se intoxicando silenciosamente dia após dia. Obrigado por assistir até aqui. Se você gosta de conteúdos que te ajudam a ter uma vida mais saudável e consciente, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. A gente se vê no próximo vídeo.